do versículo 1 até o versículo 11. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 letretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. Levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Vamos orar. Meu Senhor e Deus, em nome de Jesus Cristo, nós estamos mais uma vez reunidos para glorificar o nome do Senhor. Muitas pessoas vieram aqui, Senhor, para ouvi-lo falar. Portanto, fala a todos os ouvidos, fala aos corações, porque é noite de renovação espiritual, é noite de consolo para a alma, é noite da alegria, do renovo do teu Espírito, Espírito Santo de Deus. Nós não estamos de forma alguma, Senhor, distantes do Senhor. Nesta noite o nosso céu está aberto. Não há céu de bronze, Pai. O Senhor opera neste lugar, descendo, Senhor meu Deus, as tuas miríades, alternando, Senhor, respostas de oração. Alguns vão receber respostas de oração nessa noite, outros vão ser ouvidos e numa outra data receberão respostas de oração. Mas aqueles a quem o Senhor levantar para abençoar, faça de uma forma plena, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A ética do reino, é sobre isso que eu vou falar. Nós somos passageiros de uma grande viagem. Estamos a caminho do reino, o reino de Deus, que começou a partir do momento em que Deus levantou Abraão, e no meio das nações começa com um homem, com um patriarca, a configurar, a dar forma a esse reino do qual nós fazemos parte. A igreja, queridos irmãos, amigos, ela não é o reino. As pessoas confundem, acham que a igreja é o reino. A igreja não é o reino. A igreja é uma agência do reino. O reino é muito maior do que a igreja. O reino de Deus é tudo que existe, tudo que Ele criou, todas as soberanias, todo o universo, todo o cosmos. Isso é o reino de Deus. Nós somos uma agência, nós somos um braço do reino, nós estamos aqui a serviço do reino. Então você e eu fazemos parte do maior projeto que o mundo já viu. Um projeto chamado a noiva, um projeto chamado a igreja. Eu já preguei sobre esse texto em casamento. Eu acho que vocês já devem ter ido em algum casamento
onde o pastor pregou sobre esse texto. Esse texto tem tudo a ver com casamento, porque se trata de um casamento. Você vai perceber que o ministério de Jesus, antes de começar, já mostra o casamento como elemento fundamental no Novo Testamento. Mas eu quero explorar hoje uma outra área desse texto que me ocorreu durante essa semana, e eu quero falar sobre a ética do reino. Não existe ninguém mais ético nesse mundo do que o nosso próprio Deus. O nosso Deus, ele é cuidadoso, ele é meticuloso, ele é criterioso, ele é extremamente sábio e sabe exatamente o que fazer, quando fazer, como fazer. Então eu quero falar sobre isso, sobre esse cuidado de Deus. Você vai observar pelo menos 5 ações de Jesus. Primeiro, você vai ver Jesus no casamento em Caná da Galileia. Depois Jesus vai para o Rio Jordão se encontrar com João Batista, que era seu primo e que ele não conhecia. Depois Jesus sai do Jordão batizado e vai para o deserto, vai ter um confronto com Satanás, vencedor, sai do deserto, vai para Nazaré. Em Nazaré ele fica um tempo e volta para Cafarnaum, e em Cafarnaum Jesus estabelece o seu quartel-general. E todas as estratégias de avanço do reino partem de Cafarnaum, que era uma cidade marítima, uma cidade beira-mar. Então, você tem 5 ações, pelo menos, aí de Jesus, mas eu não vou poder falar sobre as 5, vou falar somente sobre as bodas de Caná da Galileia. Eu te pergunto, onde exatamente Jesus começou o seu ministério? Não foi nesse casamento. Quando Jesus esteve nesse casamento, ele foi muito claro para a mãe, ele disse: mulher, ainda não chegou a minha hora. E eu acho interessante que Jesus conversa com Maria, não com o filho. Quem é que chama alguém de mulher? Fala para mim. O esposo. Jesus está falando com Maria como esposo. Olha como é interessante isso aqui. E aí algumas pessoas, tentando fazer uma hermenêutica totalmente tendenciosa, dizem: não, porque Maria, a mãe de Jesus, olha, nesse momento que Jesus não olha para ela como mãe, ele olha para ela como mulher, ele fala: mulher, não chegou a minha hora. Você está me pedindo para resolver um problema, eu não comungo com os teus ideais. Você está preocupada comigo de ter acabado o vinho. Eu não faço parte desse projeto seu. Mulher, não chegou a minha hora. Então, eu vou congelar essa fala aqui e você fica com isso na sua cabeça. Naquele tempo, o casamento era uma festa de 7 dias. Você imagina o tanto que esse povo gastava. Porque numa festa de 2, 3 horas, a gente gasta o que tem e não tem para casar uma filha. É ou não é? Imagina uma festa de 7 dias. Tem gente naquela época que viajava quilômetros, léguas de distância, para chegar lá e ficar 2, 3 dias por conta do dono da festa. E pelo que parece, irmãos, esse vinho aqui acabou bem antes da hora. E o mico foi tão grande que a mãe de Jesus foi demais para a nossa família. Ao que tudo indica, era um casamento da família de Jesus. Quando Jesus chegou com os seus discípulos, Maria já estava. Maria chegou primeiro. Então, como era, ao que tudo indica, um casamento de família, Maria estava muito envolvida com as atividades daquele casamento, daquelas bodas. E Jesus chega, talvez, lá no 3º dia. O texto fala que era no 3º dia. Talvez o 3º dia de festa, não sei. Ou talvez o 3º dia que ele havia deixado Natanael e Filipe. A grande verdade é que Jesus chega e o caos se instala. Então Maria vem toda afobada, dizendo: meu filho, faz alguma coisa. Então aí Jesus, olhando para ela, diz: mulher, o que tenho eu contigo? Você sabe que não chegou a minha hora. Então retoma essa fala
E agora eu vou mostrar para você o que exatamente significa isso aqui. A Bíblia fala que Israel é a mulher de Deus e que a igreja é a noiva de Jesus. Então nós temos duas mulheres nessa história, amém? Nós temos uma mulher que é esposa e nós temos uma mulher que é noiva. Quem é a mulher noiva? Levante a mão. Quem é a mulher noiva de Jesus? Nós, a igreja. Acontece, irmãos, que a mulher de Deus, Israel, havia adulterado e traído o seu Deus. Quem concorda comigo? Levante a mão. Essa mulher de Deus, Israel, ela tinha sido reprovada. E se você for para o livro de Oséias, você vai ver muito claro isso. Gomer, a mulher de Oséias, traiu Oséias. 1, 2, 3, várias vezes. Israel, a mulher de Deus, traiu Deus. 1, 2, várias vezes. E agora nós encontramos uma história que nada mais é do que uma alegoria do quadro, uma radiografia de como se encontrava Deus e Israel. Um Deus que já não tinha mais importância para essa mulher. Uma mulher que tinha feito tudo errado e agora já estava reprovada aos olhos do Senhor. Então essa festa, ela tipifica o casamento de Deus com Israel. E olha o cenário. Por que Jesus fez um milagre quando ele não poderia fazer? Teoricamente, Jesus não podia ter feito esse milagre. O ministério dele ainda não tinha começado. Jesus só começa o seu ministério efetivamente quando ele vai no Rio Jordão. E lá no Rio Jordão ele se encontra com João Batista, que vinha de uma linhagem profética. E então Jesus pega o bastão das mãos de João Batista e já sai direto para o deserto para enfrentar Satanás para começar o seu trabalho. Mas se Jesus não estava de posse do seu ministério, por que Jesus fez esse milagre? Nós vamos entender. Sabe o que significa isso, irmãos? É a ética de Deus. É como se Deus dissesse assim: olha, eu vou começar agora a interferir na história. Mas antes eu quero mostrar para Israel, e eu quero mostrar para o mundo como está o judaísmo e o que eu vou fazer a partir de agora. Você imagina um casamento que falta vinho. Você imagina um casamento onde o noivo não calculou corretamente as despesas. Você imagina um casamento onde o noivo foi totalmente despreparado, irresponsável. Então você vai perceber que aquele casamento estava com a felicidade comprometida. Jesus entra nesse casamento. Então você tem o povo de Israel e você tem Deus numa relação desgastada. Desgastada pelo homem, diga-se de passagem. E aí, Jesus é convidado para essa festa. Exatamente como aconteceu lá, aconteceu conosco. Eu quero que você preste atenção numa coisa. Quantas talhas tinha aquela festa? 6. 6 talhas. Preste atenção. Nós temos 7 dispensações. A 6ª dispensação é a dispensação da graça. Interessante isso, né? Jesus opera justamente num quadro de 6 vasos. São 6 dispensações. A 6ª dispensação fala da graça, da igreja. Então está simbolizando que nós estamos vivendo o período da igreja. Porque a 7ª dispensação é a dispensação do reino. E essa ainda não começou. Uma outra coisa importante que nós vamos observar: as festas de casamento duravam 7 dias.
Nós somos a igreja que foi plantada, começada ali e perdura até os dias atuais. Quando Jesus então pede para colocar água dentro do vaso, ele resolve intervir naquela situação, porque ele viu que o mico era muito grande. Ele percebeu que havia muito descontentamento, a vergonha ia ser muito grande. Então Jesus interfere na história, ele entra na história. E é exatamente isso que aconteceu. O povo de Israel estava reprovado, desautorizado por Deus. Deus estava cansado do judaísmo. Então Deus coloca na história um elemento novo. E esse elemento novo é Jesus. A velha aliança deu lugar à nova aliança. Nós estamos vivendo na nova aliança, período da graça. Estamos aguardando a volta de Jesus. Todo aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador está vivendo no período da graça. Representam 6 vasos. Agora preste atenção, queridos irmãos. Os nossos vasos têm que estar cheios. Você vai perceber que Moisés, quando começa o seu ministério, ele transforma a água em sangue. As 10 pragas, Moisés transforma a água em sangue. Quando Jesus começa o seu ministério, ele transforma a água em vinho. Moisés então veio com um cajado pesado, firme, forte. Jesus veio com a graça. Enquanto Moisés trouxe a lei dura, rígida, Jesus trouxe o amor, a alegria, a motivação. É por isso que o crente tem que estar motivado. É por isso que o crente, numa quinta-feira como essa, tem motivo para ir à igreja. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Cada dia que passa, eu fico sabendo que mais igreja me cancela os cultos durante a semana, porque não tem quem não vai. Essa semana alguém me disse: olha, pastor, na minha igreja não tem mais culto durante a semana. Meu Deus, nós estamos vendo as igrejas desmontando, nós estamos vendo as igrejas ruindo, por conta de uma nova modalidade. Então, eles aderem a uma nova modalidade, sabe por quê? Porque os crentes não querem mais ir à igreja durante a semana. Mas eu digo para vocês, quando o vinho novo está presente, quando o Espírito Santo está presente, o crente vai para a igreja durante a semana. E é por isso que a igreja está cheia. Porque, irmão, Jesus tem derramado vinho novo aqui também. Jesus tem enchido as nossas talhas e transformado em alegria a nossa vida. Ainda vale a pena ir à igreja. Ainda vale a pena ouvir uma palavra profética. Ainda vale a pena crer em resultados de um Deus que opera. Irmãos, tem muita gente na nova aliança com o humor da velha aliança. Tem muita gente, irmãos, que é crente, mas não é pleno, não é alegre, não é motivado, não tem alegria quando vai à casa do Senhor. E esse texto está aqui, irmãos, Jesus quebrando um protocolo, quebrando um paradigma espiritual, fazendo um milagre no momento oportuno, fazendo uso da sua autoridade, em primeiro lugar, para dizer para os judeus que a nova aliança seria implantada, que o modelo de fé que eles exerciam estava desaprovado por Deus, e dizendo para eles: eu vou entrar em cena para mudar essa história. Então Jesus entra em cena no Rio Jordão, muda a história. Agora eu digo para vocês, como é que nós estamos 2000 anos depois? Nós temos alegria em estar na casa do Senhor, nós buscamos os dons do Espírito, nós cremos num Deus que opera maravilhas, nós somos capazes, irmãos, de estar atentos e não sermos pegos de surpresa.
Nós temos a parábola das 10 virgens. Todas as 10 aguardavam a vinda de Jesus. 5, quando o noivo chegou, estavam com as suas lâmpadas vazias, e 5 estavam com suas lâmpadas cheias. Eu pergunto para você, quem somos nós? Quem é você? Você é a noiva que está com a lâmpada cheia de azeite, ou você é a noiva que está com a lâmpada vazia? Se a tua lâmpada vazia, hoje, em nome de Jesus, ela vai encher. Para que voltando Jesus na madrugada, você não seja pego de surpresa. Para que a igreja subindo porventura não fique você. Então, queridos, você como crente precisa tomar 3 cuidados. Nós que somos da nova aliança, nós que tiramos um coração de pedra e recebemos um coração de carne. Primeiro, cuidado na tua vida cristã com o elemento surpresa. Nós precisamos andar sempre com alegria sobrando. Nós precisamos andar sempre com perdão sobrando. Nós devemos andar sempre prontos para andar uma milha a mais. Nós devemos caminhar cada dia prontos para entregar a capa e a túnica. Porque a vida do crente, irmãos, é servir ou servir. Nós estamos na nova aliança com um único alvo: servir a Deus. Nós não podemos de forma alguma, como diz o ditado aí fora, sermos pegos de calça curta. Nós não podemos estar despreparados. Escuta, deite para dormir, coloque a tua lâmpada de azeite ao lado da cama, acesa, como quem está pronto para viajar. Deite para dormir, mas faça suas obrigações de fé. Deixe o sapato mais ou menos no local. Deixe a tua roupa ao alcance da mão, porque se Jesus voltar esta noite, talvez não dê tempo para você fazer alguma coisa. É por isso que você tem vindo à igreja. É por isso que você tem tido motivação para estar na casa do Senhor. Você veio aqui para ouvir uma palavra. E eu digo para você, irmãos, e aqui não tem, às vezes, festejo, não tem movimento. Nós somos uma igreja sem movimento. E nós só recebemos. Eu vim aqui para receber, eu vim aqui para doar, eu vim aqui para me alegrar com você. Quando eu cheguei, eu vi essa igreja cheia, eu disse, meu Deus, enquanto tem gente encerrando os cultos durante a semana, eu quero abrir mais um dia de culto. Eu quero mais uma quarta-feira, uma terça-feira, sei lá. Sabe por quê, irmãos? Porque o Batista continua caminhando. Irmãos, a nossa fé não é movida por circunstância e por movimento. Irmãos, não tem que soltar foguinho, não. Irmão, não tem que fazer barulho, não. O povo de Deus é um povo que caminha com festa ou sem festa, com movimento ou sem movimento. O povo de Deus é um povo que está enchendo as suas lâmpadas, porque vai que Jesus volta hoje. Então você tem que estar pronto. Não seja pego de surpresa. Olha que situação. Colocaram Maria numa situação muito apertada e ela leva uma bronca do Senhor dos Senhores. Jesus olha para ela e fala, mulher, o que tem eu contigo? Você está fechada? Eu não estou não. A minha hora não chegou, mulher. Mas aí, como Ele é Deus, Ele é soberano, Ele faz quando Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Você quer saber de uma coisa? Vou mostrar para aqui tudo. Chame os servos vieram. Vai lá e coloca água dentro das talhas. No que eles colocaram a água, acabaram de encher as talhas até em cima. Sabe por quê? Porque Deus quer você cheio. Deus não quer você raso. E o segundo ponto que eu observo, irmãos, que existem crentes que se assustam e são pegos de surpresa. E existem crentes, irmãos, que têm uma vida rasa. Existem crentes, irmãos, que não conhecem a Bíblia. Acreditam no que o pastor fala. Acreditam no que o sacerdote fala. E tem muita gente falando bobagem. Tem muita gente falando besteira. Tem muita gente
ganância deles. De Deus não se zomba. Gente brincando, usando o nome do Senhor, fazendo de igreja um clube de final de semana, fazendo de igreja um meio, um trampolim para se promover. Não, irmãos, é preciso que você ouça uma palavra dessa. Deus quer você transbordando. Deus quer você cheio da unção. O ladrão que veio para roubar, matar e destruir, ele está do lado de fora, porque aqui o Senhor não tem permitido entrar. Achei interessante que esses dias o irmão, aqui na porta, não tem 10 dias, ele falou: pastor, ele não é batizado, ele é esposo de uma irmã, ele não está aqui hoje. Ele falou: pastor, aconteceu um negócio estranho aqui nessa noite. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou: olha, eu vi um monte de cães do lado de fora da igreja, os monstros do lado de fora, e eles não entravam. E eu percebi que eles ficavam do lado de fora. Eu estava aqui, sentado aqui dentro, e os meus olhos enxergando eles lá de fora. O que é isso? Eu estou ficando doido. Eles estão clamando, porque essa é a oração que nós temos feito. Porque aqui, irmãos, é lugar santificado. E demônio que quiser assistir o culto vai ser da porta para fora. Agora tome cuidado quando você sair dali. Ele vai tentar roubar a tua bênção. Você vai sair daqui abençoado, cheio da unção. Você vai sair daqui pronto para perdoar. Você vai sair daqui conhecendo um pouquinho mais a palavra de Deus. Você vai sair daqui amando mais o seu próximo. Você vai sair daqui mais abastecido, a tua lâmpada do azeite do Senhor. Mas pode ser que ele venha com uma conversa tentando roubar a tua alegria, tentando roubar a tua motivação, tentando te despreparar para uma situação diversa no dia de amanhã. Diga não. Diga não, eu estou de posse da bênção. Eu serei abençoado sim. Eu estarei sempre pronto para servir a Deus, no temor e no tremor, de posse da palavra, andando de fé em fé, de vitória em vitória. Uma das coisas que eu tenho observado, irmãos, que tem dado brecha para o inimigo atuar na vida dos crentes, é o sentimento de culpa. As pessoas pecam, as pessoas erram, e quando elas erram, a primeira coisa que bate é o sentimento de culpa. Quando o sentimento de culpa bate naquela pessoa, todas as suas defesas são desfeitas. O que o inimigo precisa fazer para atacar você e te levar a pecar? Porque quando você peca, você sente um sentimento de culpa. Quando esse sentimento de culpa bate, as suas defesas vão para o chão. E aí então ele tem condições de atirar em você. Aí então ele tem condições de atacar você. É por isso que eu tenho dito, irmãos, não abra brecha. Irmãos, toma muito cuidado com o que você fala, com quem você anda, com quem você conversa. Toma cuidado com os pensamentos. Toma cuidado, querido irmão, onde você põe a mão. Toma cuidado, porque um detalhe pode fazer de você refém do maligno. Então nós somos uma igreja, irmãos, que temos orientado. Nós temos dado ferramentas, nós temos instrumentalizado os crentes aqui, porque a igreja precisa assessorar bem os seus fiéis. Enquanto muitos ficam preocupados em pregar algo que não é de Deus, vão criando crentes fragilizados, vão criando crentes mimados, vão criando crentes enganados e cego que guia cego, tudo cai no buraco. Mas não, você vem aqui, você ouve a palavra, eu digo para você, olha, cuidado com o elemento surpresa. Você vem aqui, eu digo para você, seja cheio do Espírito. Você vem aqui, eu digo, não faça como aqueles que fizeram aquela festa. De que adianta, irmãos, ter gente e não ter o que oferecer para as pessoas? É o terceiro ponto dessa pregação. Tem muito crente, irmãos, que agrada, mas não tem conteúdo. Verdade. Tem pessoas que são vazias. Então, tem pessoas, irmãos, que são anêmicas espiritualmente.
Existem pessoas pálidas espiritualmente. Existem pessoas sem unidade, desnutridas espiritualmente. É o que mais nós encontramos. E eu digo para você, tem como mudar isso? Tem, deixa Jesus entrar na história. Tem como mudar isso? Tem convite para estar com você todos os dias. Tem como mudar isso? Tem, deixa Ele acrescentar na tua vida um vinho novo, que é o Espírito de Deus. Tem como mudar isso? Tem. Coloque Ele em primeiro lugar na tua vida. Toda honra e toda glória para Ele. Todo louvor e toda adoração para Ele. Sabe, muito cuidado, querido irmão, porque às vezes 20 anos que você trabalhou para construir uma vida, em pouco mais de um minuto você destrói tudo que fez. Quantas pessoas, irmãos, aqui em Rio Verde levaram 20, 30 anos para construir uma história e num ato impensado destruíram tudo que fizeram. Não queira coisas grandes demais. Sabe, muito cuidado, irmãos. A gente às vezes quer ganhar o mundo e perde a salvação. Eu vejo pessoas, às vezes, irmãos, querendo alcançar o mundo e perdem a sua própria casa. Então, você que é de Deus, você que é do Senhor, cuide do teu casamento. Não deixa faltar alegria nesse casamento. Ou você que é de Deus, cuide da comunhão com o teu irmão. Você que é de Deus, não deixa faltar entre vocês esse conhecimento bíblico. Nós temos sido, irmãos, um expoente de fé. Nós temos, no meu entendimento, proporcionado aos fiéis dessa igreja condições de conhecer a palavra. Irmãos, me dói saber que existem crentes que não sabem quantos livros tem a Bíblia. Me dói saber que tem gente achando que o livro de Oséias fica no Novo Testamento. Me dói saber que as pessoas não sabem o que é um profeta, o que é um juiz, o que é um sacerdote. Então nós estamos aqui para orientar, para esclarecer, e a verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então nós precisamos tomar posse disso. Olha, o crente não pode viver sem o Espírito Santo, é por isso que nós somos renovados. É por isso que nós falamos em língua. É por isso que nós profetizamos. É por isso, irmãos, que nós buscamos a presença, o transbordar do Espírito na nossa vida. Essas igrejas, irmãos, que têm fechado os cultos durante a semana, muitas delas são dessas, irmãos, que se a pessoa falar glória a Deus, tem que ser disciplinado. Não pode dar glória a Deus, não pode bater palma. E a palavra de Deus diz que onde está o Espírito há liberdade. Então eu quero te desafiar. Eu quero que você coloque o teu problema diante do Senhor. Qual área da tua vida que precisa de alegria? Qual área da tua vida que precisa de um renovo? Qual a relação que está desgastada? Qual a relação traída? Qual a relação mutilada? É de você com o filho? É de você com os pais? É de você com o esposo ou vice-versa? É de você com o patrão? Nessa noite eu vou orar para Deus acrescentar algo novo na tua história. Amém. Nessa noite eu libero a palavra de poder sobre a tua vida para que o Senhor coloque algo novo. E que isso para você não seja um mero jogo de palavras, mas que isso seja para você uma palavra profética, onde você toma posse dela e diz: Senhor, aquele ponto X da minha vida precisa ser modificado, aquela relação Y na minha vida precisa ser oxigenada. Então, em nome de Jesus, o Senhor já entra com provisão. Essa noite é noite de restauração. Essa noite é noite de quebra de tudo aquilo que desagrada a Deus. O Senhor vai entrar na tua necessidade, vai oxigenar, vai arejar, vai fluir, vai transbordar, vai brilhar, vai motivar, vai alegrar. Eu só quero que você faça uma coisa: seja honesto, abra o teu coração, para de viver de uma forma rígida, se dobre, se curve diante do Senhor. Diga: Senhor, eu sou um necessitado, eu preciso de milagres. Senhor, eu sou uma pessoa que às vezes falo que não devo, penso que não posso. Eu sou uma pessoa que tenho, Senhor meu Deus, relutado contra a tua palavra. Eu sou uma pessoa, pastor, eu sou uma pessoa
Existem pessoas aqui com mágoas e com ressentimentos de relacionamentos que ainda não foi curado, que ainda não foi retirado, e por conta disso as coisas não fluem, trava tudo. Eu quero a igreja de cabeça baixa, não levante, porque nós vamos libertar, quebrar algumas correntes e algumas cadeias. Se existe alguém que te feriu e que você não consegue liberar esse perdão, seja no casamento, ou seja no relacionamento, ou seja, enfim, eu quero te pedir que você venha aqui, eu quero orar com você. Eu quero pedir que você fique de joelhos, se for possível. A igreja pode permanecer em oração. Pelo poder do nome de Jesus, toda corrente cai por terra. As amarras, as ataduras. E esses pensamentos não saem da sua cabeça, fica voltando. Pessoas com ressentimentos da esposa, do esposo, pessoas com ressentimentos de um parente, pessoas com ressentimentos, relacionamentos quebrados, alianças quebradas, e que não conseguem perdoar. Em nome de Jesus, meu Pai, eu clamo pela Tua presença na vida desses queridos, desses irmãos e dessas irmãs que têm sofrido. Agora deixa eu falar uma coisa, por conta disso nasce depressão na alma, por conta disso nasce câncer, por conta disso nasce miomas, por conta disso nasce problemas estomacais e intestinais, por conta disso pessoas têm cefaleias e enxaquecas porque guardam mágoas e ressentimentos. Olha, meu Deus, existe uma palavra de alguém que está aqui e diz: olha, foi tantos anos da minha vida empatado, perdido. Existe alguém que culpa e diz: olha, foram tantos anos que eu fiquei perdido ou perdida. Poderia ter feito outra coisa, mas fiquei amarrado, preso na situação. As mãos. Dê as mãos. Diga assim: Pai de amor, tudo que foi falado aqui emana do Teu trono. Cada palavra veio de encontro com a minha necessidade. Eu creio que o Senhor fará muito mais do que eu preciso, do que eu mereço, porque o Senhor é bom. Saio daqui renovado, não vou olhar para trás, confio na promessa, sei que dias vitoriosos virão, e eu vou caminhar em todos eles, em nome de Jesus. Aleluia! Silence.